Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lacerda e eu sou responsável pela área de grãos e algodão Brasil e Paraguai na Redpoint Global. E aqui a gente tem comigo o Vitor Martins, que é o Sales Trader Senior da mesa, também responsável pela parte de crushers, óleos e farelos. Nossa missão hoje é bater um papinho com vocês aqui rapidamente sobre o cenário de farelo que a gente está olhando, principalmente em função da safra da Argentina, né, e os problemas que o efeito de laninha nessa safra podem trazer para esse novo cenário de oferta e demanda global. Né? Para a gente começar esse bate-papo, é bastante importante a gente se situar em relação aos principais players de mercado. Então, hoje a gente tem Brasil, Estados Unidos e Argentina como os principais fornecedores de farelo, os principais exportadores de farelo do mundo. E aí você tem a Argentina representando 50% desse mercado, no mercado de exportação de farelo global. E esse ano não vai ser diferente, tá? Então, para essa nova safra que está se desenhando, a Argentina continua sendo um protagonista e um importante player nesse cenário de exportação de farelo globalmente falando, tá? Para começar falando sobre isso, é importante a gente mencionar a diferença que existe no mercado hoje entre a projeção do USDA, né? O USDA, o relatório do Departamento de Agricultura americano, que é responsável em grande parte pela projeção e pela formação de preço no mercado futuro em Chicago, apontando uma safra de torno de 51 milhões de toneladas na Argentina, e os próprios agentes locais da Argentina, principalmente a Bolsa de Cereais, aí já apontando uma diferença para 44 milhões de toneladas na produção de soja do país. Né? Então, só aí a gente já tem uma diferença de 14% em relação à produção. Isso aí vai impactar diretamente, né, Vitor, se esse cenário se desenrolar nessa oferta de farelo a nível mundial, sem falar da laninha. Como que você está vendo, Vitor, essa diferença de preço e como que isso pode impactar o cenário de oferta e demanda e principalmente a relação estoque-uso da Argentina, aí, considerando os últimos 5 a 10 anos, né? Basicamente, Marcelo, temos aí um desafio à frente, o qual aparentemente o mercado ainda não precifica, né? Sobretudo se formos avaliar nos futuros do farelo, né? Enfim, derivados do complexo soja. O farelo com sua maior representatividade, né, na produção e suprimento de farelo. Nós temos visto aí que desafios, sobretudo advindos da oferta, diga-se de passagem, como você mencionou, da Argentina, que é hoje o maior player e maior responsável por suprimento de farelo ao redor do globo, né? Tem ali mais de 45%, quase 50% de participação na exportação global. Você tem hoje um desafio que ele pode ser um desafio surpresa, né? Que advém do Laninha. Então, o efeito Laninha, ele possui uma característica de trazer em torno de uma redução de 30% a 40% no acumulado de precipitação, sobretudo nas principais províncias produtoras na Argentina, né? Então na região central, ali entre Buenos Aires e Córdoba, e, evidentemente, faz com que o rendimento, a produtividade da soja seja inferior à do milho, sobretudo numa temporada agora, a qual já se iniciou o plantio, mais de 7% da área a ser semeada já foi plantada, e que é uma das menores áreas dos últimos 15 anos. Então, quando, Marcelo, você pontuou o fato de que devemos ficar atentos, né, à discrepância entre um otimismo cauteloso da produção de farelo estimado pelo USDA em detrimento da própria agência local e bolsas locais, como a Bolsa de Cereais e Bolsa de Rosário, se dá justamente por isso, por uma questão de choque de realismo entre expectativa e realidade a campo, sobretudo em um ano de laninha, que é o segundo ano de laninha consecutivo, que vai ocorrer na Argentina, vindo da menor área plantada de soja dos últimos 15 anos e de um mundo que hoje precisa muito da proteína do farelo. Acho que também vale a pena a gente mencionar aí, Vitor, dentro desse cenário, qual seria a influência do Brasil, né, nesse cenário aí em que a Argentina provavelmente, se tiver, como vem se desenhando aí, né, para janeiro e dezembro, principalmente janeiro, dezembro e fevereiro, que a gente tem aí previsões
de bastante seca na Argentina. Isso aí faria com que provavelmente esses números de 44 milhões de toneladas, que se refletiriam em 28 milhões de toneladas de farelo, fosse ainda menor e aí impactasse ainda mais esse número de oferta e demanda, fazendo com que o supply and demand, a relação estoque e uso da Argentina alcançasse aí o menor nível dos últimos 5 anos, certo, Vitor? Como que isso poderia influenciar nos prêmios aqui no Brasil e nos Estados Unidos aí na sua visão? Bom, nós temos um cenário, Marcelo, que se concretizar mesmo e a Laninha vai ser o segundo Laninha consecutivo. Nos últimos 35 anos, nós tivemos 3 Laninhas que vieram em sequência, né? Temporada 7, 8, 11, 12, 17, 18 e agora 20, 21. E quando vem 2 Laninhas seguidos, nós temos uma redução em média de 35% na produtividade da soja. Se realmente se intensificar a Laninha, isso vai ocorrer na segunda quinzena de fevereiro, que é quando geralmente 50% das lavouras argentinas estão em formação de vagens e enchimento de grão, no seu principal estágio de desenvolvimento vegetativo. E, em coincidência, ao passo que, em paralelo, o Brasil estará colhendo soja e teremos soja disponível, sobretudo para os esmagadores e exportadores, mas, no caso, para os exportadores, a atenção é que qualquer problema de oferta de escassez de soja e menor oferta de processamento, menor ritmo de processamento de soja e oferta de farelo, vai resultar em uma exportação de margem de esmagamento para o Brasil, como ocorreu na temporada 17 e 18. Ou seja, para os processadores, é muito interessante acompanhar, não somente para os processadores, que são vendedores de subprodutos da soja, mas também para os consumidores, que em anos de laninha e de forte quebra na Argentina, nós temos uma exportação de margens positivas, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, o que certamente pode impactar tanto a comercialização do lado do produtor quanto do originador. Bacana. Esse cenário, então, que a gente vem dividir com vocês, certamente é um cenário de alta, na nossa opinião, para o farelo, tanto nas cotações de Chicago, né, uma vez ali, principalmente após os meses de janeiro e fevereiro, quando efetivamente, se efetivamente essas previsões climáticas se confirmarem, a gente deve ver um preço de farelo subindo mais no spot, né, e até uma possível inversão da curva, né? E baseado nisso, a gente tem dado algumas recomendações aos nossos clientes de operações para fazer nesse cenário, tá? Para se proteger dessa inversão. Isso é tudo. Obrigado pelo tempo de vocês. Contamos aí com a participação de vocês. Um abraço.